Então, gente, qual a primeira coisa a fazer quando você tem necessidade de texturizar um texto? O que é texturizar um texto? Texturizar um texto é você colocar a imagem como preenchimento interno do texto, assim como você faz quando você quer botar, por exemplo, uma imagem dentro de um copo, uma imagem dentro da silhueta de uma garrafa. O que que você faz? Né? O que que nós podemos fazer? Primeira dica que eu dou, tá? Antes de falar de modelos de texto no Canvas, tá? No Canva, é o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer. Você escreveu a palavra que você quer com a fonte que você quer, então você vai converter esse texto em imagem. Como é que você faz isso? Você faz um print, uma captura de tela, tá? E joga ele para dentro do seu Photoshop, tá certo? Ao fazer isso, você vai selecionar o texto que você quer, tá? Vai ficar só com a região do texto que você quer, vai apagar, vai deletar a camada de texto original, vai ficar só com a camada de texto que você converteu em imagem, tá certo? O que eu fiz aqui, gente? Eu vou voltar para mostrar. Isso aqui é o texto original, tá certo? O texto original. O que eu fiz? Eu fiz uma captura de tela, tá? Fotografei esse texto, tá certo? E aí, ao fazer isso, eu criei o print desse texto. E apaguei o texto original e coloquei o print do texto, que é a imagem do texto, sobre a tela. Isso no Photoshop, né? Aí o que você vai fazer, tá, gente? Você vai... Tá vendo aqui que tem um fundo branco aqui, né? O que você vai fazer? Você vai apagar esse fundo branco e vai ficar só com o texto mesmo, tá certo? Você vai selecionar tudo que você não quer do texto. Pronto. E esse texto aqui, não esqueça, eu já converti em imagem. Já não é mais uma fonte que nós temos aqui, nós temos uma imagem, tá? Imagem de texto surrealista, certo? Pronto. Aí o que você vai fazer? Você pode recompor o fundo, você não precisa mais do texto original, tá certo? Pronto, aqui nós temos agora, viu, gente, uma imagem. Nós não temos mais o texto, tá? Só para fazer a comparação, ó. Quando eu clico na camada do texto original, certo? Vai aparecer o Tzinho aqui, ó, certo? E aí vai aparecer o tipo de fonte ali na caixa de texto, que aparece quando eu clico aqui 2 vezes no T ou aqui, tá certo? Quando eu tiro esse texto original e fico só com a imagem do texto, não fica mais o T, ó, fica como se fosse a camada da imagem, um texto normal como qualquer outro, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai copiar esse texto, certo? Você vai copiar e vai colocar junto com a imagem que você quer usar, tá? Quando você fizer isso, por exemplo, selecione essa imagem aqui, né? Sacolinhas surrealistas, certo? Sacolinhas surrealistas. Vou renomear aqui, ó, tá? E aí eu vou colocar o texto por cima, tá? Ó, tá vazado, ó, tá sem fundo, tá bom? Aí não tem problema nenhum. O que é que eu quero aqui com isso? A única maneira de eu colocar um preenchimento de imagem dentro do próprio texto é tendo convertido o texto em imagem. É a primeira coisa que você tem que fazer, converter o texto em imagem. Quando você converte o texto em imagem, você pode selecionar as partes do texto que te interessam, tá certo? Então vamos fazer isso. E aí quando você selecionar as partes do texto que te interessam, tá? Você vai compondo a região em que você quer criar a zona de preenchimento desse texto na forma de máscara, tá certo? E é isso aqui que eu quero que vocês decorem, percebam, né? Selecionar a máscara, pronto, ó. Eu estou selecionando aqui as dimensões do texto, não necessariamente para ficar com o texto. Eu só quero a seleção, ó, certo? Eu só quero a seleção. Por quê? Porque é em cima dessa seleção aqui que eu vou gerar a máscara, tá bom? É em cima dessa seleção aqui que eu vou colocar a imagem que eu quero, tá certo? É isso que me interessa mais, tá bom? Tendo isso definido, tá? O que você vai fazer? Você vai selecionar a parte da imagem que te interessa, tá bom? Ou então você vai simplesmente diminuir aqui aquilo que te interessa, tá certo? E aí, ao fazer isso, você pode automaticamente criar uma máscara do texto, tá certo? É assim que funciona o processo inteiro.
Vamos pegar aqui a imagem original. Pera aí, vou só selecionar aqui novamente. Só pegar aqui a camada do texto. Pronto. Aí eu vou subir aqui a imagem. Ó, ele está recortando, tá vendo? Ó, ele recorta automaticamente. Eu estou selecionando o que eu quero. Vou ficar com o fundo. Na outra sessão eu mostro para vocês o resultado disso aqui. Show? Até já.